A maioria das pessoas acredita que conhecer o mundo é apenas viajar, tirar fotos bonitas e voltar para casa com boas histórias. Mas, e se isso for a menor parte da experiência? Existem lugares neste planeta que não foram feitos para entreter, foram feitos para transformar. Lugares onde o silêncio ensina, onde a natureza impõe respeito e onde o ser humano percebe o quão pequeno realmente é. O curioso é que quase ninguém fala sobre o que esses lugares despertam por dentro. Falam das paisagens, mas não da mudança. Mostram imagens, mas não revelam o impacto. Hoje, você não vai apenas conhecer destinos impressionantes. Você vai atravessar cenários de fantasia, sentir a beleza surreal de paisagens que parecem irreais e entender por que alguns pontos da Terra estão verdadeiramente além dos mapas. Não por estarem escondidos, mas por exigirem mais consciência para serem compreendidos. Se você sente que nasceu para algo maior do que a rotina, talvez essa jornada não seja sobre o mundo, mas sobre você. Lençóis Maranhenses, Brasil. Há lugares que não parecem ter sido feitos para existir, e ainda assim existem. Os Lençóis Maranhenses surgem como cenários de fantasia, onde a areia branca dança com lagoas cristalinas, criando uma beleza surreal que engana os sentidos. Quem observa de longe pensa ser um deserto. Quem chega perto descobre um espetáculo da terra, vivo, mutável, quase consciente. É o tipo de paisagem que silencia qualquer excesso de pensamento e convida à contemplação, como se o mundo estivesse, por alguns instantes, em perfeito equilíbrio. O mais curioso é que esse encanto natural não é estático. As chuvas redesenham o cenário, as lagoas nascem e desaparecem, e tudo se transforma num ciclo que lembra a própria vida. Os moradores da região aprenderam a ler os sinais do vento, da água e do céu, vivendo em harmonia com esse ritmo imprevisível. Há sabedoria nisso, uma lição simples, quase esquecida, de que nem tudo precisa ser controlado. Às vezes, basta caminhar, sentir o chão sob os pés e aceitar o fluxo. E quando o sol começa a se despedir, tingindo o horizonte de tons dourados, a atmosfera mística se revela por completo. O silêncio é quebrado apenas pelo som do vento, e a sensação é de estar em lugares mágicos, muito além dos mapas, onde o tempo desacelera e a alma respira. Mas essa calma é só o início, porque existem terras onde a natureza não apenas muda, ela se reinventa em escalas ainda mais grandiosas, quase irreais. Salar de Uyuni, Bolívia. Há momentos em que a Terra decide brincar com a nossa percepção, e o Salar de Uyuni é exatamente isso. À primeira vista, ele parece simples, quase vazio, mas basta a chuva tocar o chão para tudo mudar. O céu desce, o chão desaparece, e o viajante passa a caminhar entre nuvens, envolvido por uma beleza surreal que desafia qualquer lógica. É um desses lugares mágicos que fazem a gente duvidar do que é real, como se estivesse atravessando um portal para paisagens de outro mundo. Quando as águas evaporam, surge outro espetáculo. Um oceano branco se estende até onde os olhos alcançam, formado por milhões de desenhos geométricos perfeitos, quase hipnóticos. O silêncio ali não assusta, ele ensina. Povos andinos convivem com esse imenso vazio há gerações, extraindo sal, histórias e identidade desse chão aparentemente inóspito. Existe uma sabedoria profunda em viver onde tudo parece igual, mas nada é simples. Um verdadeiro encanto natural escondido na repetição. Ao caminhar por esse espelho infinito, algo curioso acontece. O mundo exterior se apaga e a atenção se volta para dentro. O salar não grita, ele sussurra, cria uma atmosfera mística que convida à introspecção, como se a própria terra pedisse uma pausa. E talvez seja justamente essa sensação
de estar além dos mapas que prepara o espírito para ambientes ainda mais extremos, onde a vida insiste em florescer mesmo quando tudo parece impossível. Deserto do Atacama, Chile. O deserto do Atacama não pede atenção. Ele exige respeito. Considerado o lugar mais seco do planeta, esse território revela cenários de fantasia onde o silêncio fala alto e a paisagem parece saída de outro mundo. Vulcões se erguem como guardiões antigos. Lagoas coloridas surgem no meio do nada, e o chão estala sob os pés, lembrando que ali a natureza dita as regras. É um espetáculo da Terra que prova que até a aridez pode ser profundamente bela. Mesmo em condições extremas, a vida encontra caminhos improváveis. Flamingos caminham com elegância sobre águas minerais. Comunidades andinas preservam tradições milenares e observatórios miram o céu mais limpo do planeta. Existe um encanto natural nessa convivência entre escassez e abundância, onde cada gota, cada sombra e cada passo tem valor. O Atacama ensina, sem discursos, que sobreviver também é uma forma de sabedoria. Quando a noite cai, o deserto se transforma. O céu explode em estrelas, galáxias e mistérios, criando uma atmosfera mística difícil de explicar. A sensação é de estar flutuando entre o cosmos e a Terra, cercado por paisagens de outro mundo, totalmente além dos mapas conhecidos. E, curiosamente, depois de encarar um lugar tão extremo, surge uma vontade quase inevitável de buscar regiões onde a natureza se mostra ainda mais grandiosa, viva e indomável. Patagônia, Argentina. Argentina. A Patagônia não se explica, ela se sente. Ventos cortantes varrem planícies infinitas. Montanhas irrompem no horizonte como sentinelas antigas e glaciares rangem, vivos, lembrando que a terra respira. Esses cenários de fantasia têm uma força crua, quase indomável, que revela uma beleza surreal, sem maquiagem. Aqui, o olhar aprende a respeitar a distância e o silêncio vira parte do diálogo. Quem vive nessas terras entende que o tempo tem outro ritmo. Povos locais e viajantes se adaptam à imprevisibilidade do clima, à vastidão e à solidão que ensinam mais do que qualquer manual. Há um encanto natural em aceitar o que não se controla, em caminhar sabendo que o próximo passo pode trazer vento, neve ou um céu absurdamente azul. É um espetáculo da terra que molda caráter e afina a percepção. Quando o sol se esconde atrás das montanhas e o frio aperta, surge uma atmosfera mística difícil de ignorar. A sensação é de estar diante de algo maior, quase ancestral, como se essas paisagens de outro mundo guardassem respostas que só aparecem para quem desacelera. E talvez seja justamente essa consciência do extremo que prepara o espírito para lugares onde a luz e a sombra brincam com o tempo, revelando um modo de vida ainda mais peculiar. Ilhas Lofoten, Noruega. Nas Ilhas Lofoten, a luz parece ter vontade própria. Em certos períodos, o sol se recusa a ir embora. Em outros, a noite chega bordada por auroras dançantes. Montanhas escarpadas brotam do mar gelado, fiordes recortam a costa, e pequenas vilas coloridas se equilibram entre água e rocha, compondo cenários de fantasia que beiram a beleza surreal. É como se a natureza tivesse decidido caprichar nos contrastes para contar uma boa história. A vida ali segue o ritmo das marés. Pescadores mantêm tradições antigas, secando bacalhau ao vento frio, enquanto aprendem a conviver com o imprevisível do clima. Há um encanto natural em ver como o povo local transforma a dureza em simplicidade, silêncio em sabedoria. Cada gesto cotidiano carrega respeito pela terra e pelo mar, lembrando que viver bem nem sempre é viver com excesso. Às vezes, é viver em harmonia. Quando o céu se acende em verde e violeta, instala-se uma atmosfera mística difícil de esquecer.
O tempo parece suspenso, e a sensação é de estar em lugares mágicos, totalmente além dos mapas, onde a natureza conversa diretamente com quem observa. Mas essa dança de luz e sombra é só uma preparação, porque há regiões do planeta onde o movimento não está no céu, e sim no chão, pulsando com a própria vida. Serengeti, Tanzânia. No Serengeti, o chão pulsa. A savana se estende como um oceano dourado e, ao amanhecer, a luz acende cenários de fantasia onde cada sombra pode esconder vida. É ali que acontece um dos maiores espetáculos da Terra, a Grande Migração. Milhões de animais cruzam as planícies em silêncio coordenado, criando uma beleza surreal que não precisa de trilha sonora. O próprio vento dá conta do recado. A relação entre a natureza e os povos locais é antiga e respeitosa. Comunidades convivem com predadores, aprendem a ler pegadas, sons e cheiros, e entendem que sobreviver é, antes de tudo, observar. Existe um encanto natural em perceber que nada ali é aleatório. Tudo segue ciclos precisos, quase sagrados. O Serengeti ensina, com simplicidade, que a vida se sustenta no equilíbrio entre força e paciência. Quando o sol se põe e o céu se tinge de laranja profundo, surge uma atmosfera mística que arrepia. O rugido distante de um leão lembra que estamos em lugares mágicos, onde a natureza não foi domesticada. A sensação é de estar além dos mapas, no coração do planeta, preparando o espírito para cenários onde a água, em vez de caminhar, despenca com uma força capaz de estremecer a alma. Cataratas Vitória, Zâmbia, Zimbábue. Há lugares onde o som chega antes da imagem, e as Cataratas Vitória são assim. Muito antes de ver a água, o viajante sente o chão vibrar e o ar se encher de névoa. O rio Zambeze despenca com uma força quase hipnótica, criando cenários de fantasia que misturam bruma, arco-íris e uma beleza surreal difícil de traduzir em palavras. É um espetáculo da terra que não pede permissão para impressionar. Para os povos locais, esse não é apenas um cartão postal, mas um lugar de significado profundo. Chamadas de o fumo que troveja, as cataratas carregam histórias, crenças e respeito ancestral. Há um encanto natural em perceber como a água, símbolo de vida, também representa poder e transformação. Ali, aventura e espiritualidade caminham juntas, lembrando que emoção e reverência podem ocupar o mesmo espaço. Quando a névoa sobe e o sol a atravessa, instala-se uma atmosfera mística que faz o tempo desacelerar. A sensação é de estar em lugares mágicos, completamente além dos mapas, onde a natureza mostra sua face mais intensa. E, depois de sentir essa força bruta em movimento constante, surge quase naturalmente a curiosidade por territórios onde a água não cai. Ela repousa, esconde segredos e se mistura com lendas antigas. Baía de Ha Long, Vietnã. Na Baía de Ha Long, a realidade parece suavemente desfocada. Ilhas de pedra calcária emergem das águas como esculturas ancestrais, envoltas por névoas que transformam o cenário em verdadeiros cenários de fantasia. Cada curva revela uma nova surpresa. Cada silêncio carrega uma beleza surreal que não se impõe. Ela se oferece. É o tipo de lugar que convida a diminuir o passo e observar com mais atenção. As comunidades locais vivem em sintonia com o mar há gerações. Casas flutuantes, barcos de madeira e histórias passadas de boca em boca revelam um povo que aprendeu a ler as marés como quem lê um livro antigo. Há um encanto natural nessa convivência simples e profunda, onde tradição e adaptação caminham juntas. A Bahia não é apenas paisagem, é lar, sustento e memória viva. Quando a névoa se adensa e o sol se esconde atrás das formações rochosas,
instala-se uma atmosfera mística quase cinematográfica. A sensação é de estar em lugares mágicos, completamente além dos mapas, onde lendas parecem ganhar forma. Mas essa quietude cheia de mistério prepara o espírito para encontros ainda mais antigos, onde a marca do ser humano atravessa milênios e desafia o próprio tempo. Pirâmides de Gizé, Egito. As pirâmides de Gizé não se apresentam, elas se impõem. Erguidas no limite do deserto, atravessam milênios como se o tempo tivesse aprendido a contorná-las. Cada bloco carrega silêncio, matemática e fé, compondo cenários de fantasia onde a razão moderna vacila diante de uma beleza surreal que não pede explicação. É um espetáculo da Terra moldado pela mente humana, ainda envolto em perguntas sem resposta. O povo egípcio convive com essa herança como quem caminha ao lado de gigantes adormecidos. Histórias de faraós, deuses e rituais ecoam nas ruas próximas, misturando passado e presente num cotidiano vibrante. Há um encanto natural em perceber que essas estruturas não são apenas ruínas, mas símbolos vivos de identidade, resistência e continuidade cultural. Gizé ensina que civilizações também deixam marcas na paisagem do planeta. Quando o sol se põe e o deserto esfria, surge uma atmosfera mística quase palpável. A esfinge observa em silêncio, como se guardasse segredos que o mundo ainda não está pronto para ouvir. A sensação é de estar em lugares mágicos, definitivamente além dos mapas, onde o humano tocou o eterno. E depois de encarar esse diálogo profundo entre homem e tempo, o espírito naturalmente se volta para regiões onde a própria Terra parece intocada, extrema e absoluta. Antártida, continente antártico. A Antártida não recebe visitantes, ela os testa. Um continente de gelo, silêncio e extremos, onde tudo parece reduzido à essência. O branco domina o horizonte. Os icebergs flutuam como catedrais naturais, e o vento corta qualquer distração. São cenários de fantasia tão puros que chegam a parecer irreais, revelando uma beleza surreal que não grita, mas permanece. Aqui, a Terra mostra sua face mais crua e honesta. Mesmo nesse ambiente hostil, a vida insiste. Pinguins caminham em grupo, focas descansam sobre o gelo e baleias surgem como aparições majestosas. Pesquisadores e exploradores convivem com limites físicos e mentais, aprendendo humildade diante da natureza. Há um encanto natural profundo em perceber que até no fim do mundo existe cooperação, adaptação e propósito. A Antártida é um espetáculo da Terra que ensina sem palavras. Quando o silêncio se torna quase absoluto, instala-se uma atmosfera mística rara de encontrar em qualquer outro lugar. A sensação é de estar em lugares mágicos, completamente além dos mapas, onde o tempo perde significado. Não há passado nem futuro, apenas presença. E talvez seja justamente esse vazio cheio de sentido que nos faz querer voltar, repensar escolhas e enxergar o mundo com outros olhos. Depois de atravessar paisagens de outro mundo, talvez fique claro que esses lugares não são apenas destinos no mapa. Eles são convites. Convites para desacelerar, observar melhor, questionar certezas e repensar o que realmente importa. Cada deserto, cada gelo eterno, cada água em movimento mostrou que a Terra não é só um cenário, é uma mestra silenciosa, ensinando através do contraste, do vazio e da grandiosidade. Agora, a pergunta inevitável é: o que você vai fazer com tudo isso? Vai continuar vivendo no automático, passando pelos dias sem perceber a beleza escondida neles? Ou vai começar a aplicar esse olhar mais atento, mais consciente, mais curioso na sua própria vida? Porque, no fim das contas, estar além dos mapas não é sobre geografia, é sobre atitude, escolha e coragem de sair do óbvio,
Se algum desses lugares mágicos tocou você de verdade, reflita. Qual deles mais se parece com o momento que você vive hoje? Onde você precisa de mais silêncio, mais movimento, mais ousadia ou mais conexão? Responder a isso já é o primeiro passo para mudar rotas, criar novos caminhos e transformar a própria jornada em um verdadeiro espetáculo da Terra pessoal. Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, curta este vídeo, inscreva-se no canal agora, ative o sino das notificações para não perder os próximos capítulos dessa jornada e deixe nos comentários qual desses lugares você mais gostaria de conhecer, ou qual mais mexeu com você por dentro. Também, claro, continue aprendendo. Assista a mais um vídeo do canal e siga explorando histórias, ideias e lugares que expandem a mente e a visão de mundo.